Bem, amados, estamos começando aqui a nossa reunião, a nossa comunhão desta semana, desse novo alimento diário que estou mostrando aqui, está na minha mão, e o título dele é Os Ministros da Nova Aliança, e tem como subtítulo, na primeira mensagem dessa semana, de segunda-feira, fala assim: posso contar com você? Então eu vou ler o versículo que está proposto para esse dia, que diz assim: veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Isso está em 1 Samuel 3, versículo 10. Ou seja, quando o Senhor está fazendo essa pergunta hoje para cada um de nós, Ele quer saber: eu posso contar com você? Então, assim como Samuel atendeu esse chamado, eu creio e espero que cada um de nós possa ser enquadrado nessa porção da palavra que o Senhor traz para nós, conforme está descrito aqui nesse alimento diário, semana 2, que tem como título Os Ministros da Nova Aliança. E os versículos para leitura nessa semana é 2 Coríntios 1, 9, 3, 5 e 6 e 4, versículo 7. Repetindo, os versículos para a leitura bíblica dessa semana, dessa mensagem, é 2 Coríntios 1, 9, 3, 5 e 6 e 4, 7. Conforme já lemos, o versículo de 1 Samuel 3,10, o Senhor está perguntando, essa pergunta é para mim e para você: posso contar com você? Então, dando sequência aqui, assim diz, o serviço dos ministros da Nova Aliança, nesta semana, apresenta 8 itens que são de grande importância. Isso está logo no começo, ou seja, nessa primeira leitura de segunda-feira. E esses 8 itens, ele está descrito assim: número 1, a maneira de servir no reino de Deus, assim. O 2 é a relação saudável entre os irmãos. O 3, o fato de ser a palavra de Deus que faz a obra de Deus, ou seja, o fator de ser a palavra de Deus que faz a obra de Deus. A maneira como devemos ser fiéis àquele que envia. A atitude de crer. O 6 é obedecer e confiar. As experiências de um ministro da Nova Aliança. E o oitavo e último é o cuidado para não perder o direito de primogenitura. Assim, só para confirmar aqui os 8 itens, a questão da primogenitura, nesses últimos dias nós temos, assim, o Senhor tem falado muito forte a respeito de nós sobre esses assuntos. Então, o Senhor precisa de pessoas que desejam segui-lo. Então, esses 8 itens que acabamos de citar aqui acima são itens de grande importância para aqueles que desejam seguir o Senhor e estar com Ele, ou seja, ser os seus primogênitos no antigozo ali no milênio. Senhor Jesus, o Senhor precisa de pessoas que desejam segui-los. Então, quando Ele faz essa pergunta, posso contar com você? Ele também está esperando que você seja uma pessoa que tenha no seu coração esse desejo de segui-lo. O ministério de João é para aqueles que são íntimos do Senhor. Então, para seguir o Senhor, nós precisamos ter, de certo modo, como João, foi falado, está sendo falado, eu creio que você tem lido os alimentos diários nesses dias, ele tem chegado até você e está hoje, graças ao Senhor, por
o Senhor ter dado essas ferramentas, graças ao Senhor pelo Instituto Vida para Todos. Mesmo nesse período de pandemia, de situação de isolamento, a palavra não tem sido escassa para nós. E ela tem sido, de certa forma, talvez mais abundante ainda, né? Porque o fato de estarmos nessa condição aqui de isolamento social, nós podemos, assim, gastar mais o nosso tempo com o desfrute da palavra. João, em seu evangelho, relata que Jesus abriu o seu coração aos discípulos quando Judas já se havia retirado para traí-lo e falou coisas mais importantes relacionadas ao seu propósito. Está em João 3, né, no versículo 37, 38, ali naquela parte, capítulo 13 de João, mas especificamente esse versículo 37 e 38. E mais no capítulo 14, do capítulo 14 até o 17. Na mensagem, o irmão faz assim, traz muita revelação a respeito desses capítulos, né? E nós podemos assim ser bastante ajudados com essa palavra, né? Uma palavra, assim como o Senhor falou para os discípulos de uma forma assim mais direta, quando o traidor já não estava mais com ele, também o Senhor tem falado conosco nesses dias. Uma palavra limpa, uma palavra cristalina, uma palavra assim totalmente reveladora. O Senhor certamente assim está abrindo o seu coração para todos nós. Temos ouvido uma palavra fundamental, né? Isso é claro e cristalino, a palavra fundamental que temos ouvido. A palavra fundamental tem chegado a nós pelos profetas da nova aliança. Através dela podemos nos apegar com firmeza às verdades que têm chegado a todos nós. Então, não tem faltado palavra, mesmo nesses dias de tribulação, de angústia. As pessoas muitos estão sem rumo, estamos vivendo uma situação caótica no mundo todo, mas a palavra ela está cada vez mais forte, ela está nos conduzindo e ela está nos amparando. E assim nós podemos nos alimentar e alimentar outros, né? Como ministro da nova aliança, nós precisamos ser aqueles que se alimentam da palavra de Deus e também serve aqueles que estão sob nosso cuidado. Precisamos deixar tudo e seguir o Senhor. Por exemplo, assim como você foi chamado como Samuel e você atendeu o chamado, se você está ouvindo essa palavra é porque você atendeu o chamado do Senhor. Então, você precisa nesse momento deixar tudo e seguir o Senhor. Então, isso está lá, né, ilustra o texto, a palavra mostra, né, Mateus 19, 23 a 30, nos evangelhos também, Marcos 10, 23 a 31 e Lucas 18, 24. Eu queria ler somente a passagem que está em Lucas 18. Depois você pode pegar e ler todo o texto, né? Rogo que você utilize a palavra no tempo que você tiver aí e leia. Se não leu ainda, leia novamente esses versículos. Ele é de grande ajuda para todos nós. Então eu vou ler Lucas 18, do 24 ao 30, que diz assim. Lucas 18. E Jesus, vendo-o assim, triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filho, por causa do meu reino, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo do porvir a vida eterna. Então aqui está a garantia dupla, né? Por exemplo, nós temos ouvido o irmão Pedro Dom falando na questão da porção dobrada, né? De certo modo aqui
já tem uma porção dobrada. Nós temos muitas vezes mais, e no mundo do porvir, a vida eterna. Então, isso é uma garantia muito ampla para todos nós. Porque, diante da situação presente, é como se você olhasse para todas as direções e não visse solução nenhuma. Mas o Senhor está dizendo que nós temos muito mais, né? Receba, nós podemos receber. Então receba, você está recebendo muito mais, já estamos recebendo muito mais no presente e muito mais no porvir, a vida eterna. Então, a vida eterna é algo que incomparável. O que dizer da vida eterna? Não tem como descrever assim, essa riqueza, esse prêmio que o Senhor tem reservado para os seus primogênitos. Então, a busca por riqueza nesse mundo compromete a entrada no reino eterno. Ou seja, se nós buscarmos apenas negligenciar ou não valorizar tudo isso que o Senhor está propondo para nós, tudo isso que o Senhor já destinou para nós, nós podemos comprometer a nossa entrada no reino. Aí nós seremos, como a Bíblia diz, pobre, miserável, cego e nu. Então, nós somos ricos porque invocamos o nome do Senhor. Nós somos ricos porque temos muitas ferramentas nas nossas mãos que o Senhor deu para nós praticar como ministro da nova aliança. Nós temos hoje todos esses serviços, o Instituto Vida para Todos hoje é uma ferramenta assim, de grande importância para a expansão do reino de Deus em toda a terra, em todo o mundo. As mensagens têm chegado. Nós temos, nesses dias mesmo, nós estamos pregando o evangelho, falando com pessoas em todo o mundo. Especialmente tem uma irmã, uma amiga nossa, né, que está na Itália. Ela está desde o início da pandemia parada dentro de sua casa, e esse dia nós temos diuturnamente, ela já amanhece o dia aguardando que chegue a oração. A minha esposa Maricélia, nós temos falado com ela, e ela falou assim a semana passada, que assim, que o dia dela muda a hora que nós oramos por ela. Quando ela já a primeira coisa que ela espera é receber essa oração. E através das mídias sociais, através dessa ferramenta que o Senhor deu para nós, assim como o Instituto Vida para Todos, nós temos alcançado, nós temos conseguido pregar, apacentar os nossos irmãos e consolá-los, todos que estão nessa situação difícil nesse momento. Até, assim, mais essa semana, essa pessoa que eu estou falando, que está na Itália, ela é amiga nossa, desde o tempo que a gente tinha comércio em Campinas. Ela já está morando na Itália há mais de 10, 15 anos, tem um filho com 11 anos, está lá ela e seu esposo, seu marido trancado em casa. E ela nunca assim despertou tanto interesse pela palavra como agora. A ponto aí domingo não, acho que semana, no começo da semana, as irmãs aqui promoveu uma reunião do Ministério das Mulheres e ela quis participar pelo aplicativo Zoom. Ela participou da reunião, compartilhou, deu um testemunho, encorajou as irmãs que participaram, assim, as irmãs oraram por ela e ela pediu para continuar no grupo, está se comunicando com as irmãs no grupo aqui. Então, a gente vê a importância das ferramentas que o Senhor preparou para nós. E através desse serviço, com base aí, como já falei, do Instituto Vida para Todos, nós podemos assim enviar, nós podemos distribuir a palavra, né? Nós podemos ler o alimento diário, podemos ouvir o alimento diário, podemos ter acesso às mensagens ao vivo, como está sendo nos finais de semana. Hoje mesmo já teve uma mensagem, amanhã novamente, domingo novamente, estamos partindo o pão todos juntos, mesmo em casa, assim, enquanto as pessoas todos postando, assim, a gente tem visto as imagens. Isso tem sido muito rico, muito precioso, esse momento que a igreja está vivendo. E aí nós podemos praticar o Posso Orar por Você, até mesmo os livros que foram disponibilizados pelo site para a leitura. Tudo isso, quer dizer, nós estamos aqui orando para que o Senhor confirme a vinda do Expolivo ainda para cá, no dia 10 ao 23 de julho. Nós estamos assim, em comunhão o tempo todo com os irmãos, mantendo as reuniões via WhatsApp, né? Fizemos vários grupos. Então são as ferramentas, o Senhor colocou isso para que nada comprometa essa riqueza
e o Senhor tem dado para nós, que é a nossa entrada no reino. Então, a palavra de Deus faz a obra de Deus. Então, Deus está fazendo a obra por meio da sua própria palavra. Então, foi o divino poder, né, foi dado. E temos a promessa, né? O divino poder foi dado e temos a promessa. Então, vou ler mais um versículo aqui em 2 Pedro 2, a partir do 3 até o 9. Senhor Jesus, eu queria que aí, quando você estiver acompanhando, você pode pegar a sua Bíblia e seguir. Aliás, 2 Pedro 1, de 3 a 9, que diz assim. 2 Pedro 1, de 3 a 9. Eu estou lendo bem devagar para que a gente possa ter um bom aproveitamento aqui. Já vou terminar, rapidamente aqui, já vou acabar. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, logo no começo do versículo aqui já fala uma coisa tão muito importante, né? O divino poder nos dá e nos conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, quando o Senhor diz para você, nessa palavra, eu posso contar com você, Ele está lhe chamando, está me chamando para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis co-participante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, pregar o evangelho do reino nos livra de tudo isso, nos livra das paixões, das corrupções. Ó Senhor Jesus, nos faz co-participante da natureza divina. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Então, nós precisamos, de certo modo, ser diligente. Não podemos ser remissos, não podemos ser preguiçosos, não podemos estar esmorecidos como foi Esaú, que vendeu assim por uma coisa tão passageira, né? Embora a fome nos assedie o tempo todo, mas você vender, trocar a sua herança por um prato de comida, né? Então, porque simplesmente você está esmorecido com a fraqueza da fome. Não, nós precisamos ser diligentes, né? E possamos assim associar, né? Senhor Jesus, ser diligente, né? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a piedade. E com a piedade, a perseverança. E com a perseverança... Não, com o domínio próprio e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade. Eu havia trocado a posição aqui. Com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Então nós devemos amar aquele que está nos chamando, porque Ele quer dar para nós o seu reino. Então precisamos assim juntar todas essas através ser diligente em unir todas essas propriedades aqui, até que estejamos um amor, assim como é o amor que fomos amados, né? O amor que Deus nos amou. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejas nem nativo, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Então precisamos dar frutos, né? Precisamos ser frutíferos, pois aquele a quem as coisas não estão presentes é cego, vendo somente o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Então não podemos esquecer, precisamos olhar para o passado e ver como os exemplos, né, que fizeram com que alguns perdessem essas propriedades tão importantes, que foi o direito de primogenitura, e não ser, né, remisso, ser diligente e valorizar tudo aquilo que o Senhor está colocando à nossa disposição. Ou seja, a palavra profética, ela nos dá direção, né, dá direção
e ela serve, né, para dar direção aos ministros da nova aliança. No mundo, ainda buscamos posição de destaque, assim, queremos disputar posição, precisamos assim manter um certo padrão, expondo assim as questões do nosso ego, tudo isso, né? Mas na igreja, o maior é o que serve. Nós vimos lá, né, que o Senhor, numa situação, quando os discípulos chegaram ali, sentaram-se à mesa com o Senhor, ele foi, não havia pessoas para fazer a higiene ali naquele momento, o Senhor se curvou e lavou os pés dos discípulos. Então, nós precisamos ser o que serve, o primeiro que serve. Não há lugar para o nosso ego, né, no viver da igreja. Nós não podemos, assim, ser egoístas, ser, de certo modo, achar que somos assim ou assado, que existe alguma coisa sem sentir menosprezado, não. Todos, o Senhor, Ele nos assiste de igual modo, né? Estamos na igreja para que se cumpra a vontade de Deus. Então, qualquer situação que vier para nós, às vezes, em alguns momentos, nós passamos por alguma dificuldade, alguma situação mais difícil, isso é para que a vontade de Deus se cumpra em cada um de nós. Então, eu vou ler mais uns versículos aqui que já está chegando ao fim. Hebreus 10, o versículo 9, a parte A, para a gente dar sequência aqui e já ir finalizando. Senhor Jesus, Hebreus 10, 9, A, fala assim, Senhor Jesus, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, quando o Senhor perguntar, quando o Senhor te chamar, quando Ele está te chamando aí, posso contar com você? A nossa resposta tem que ser essa. Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. E aí, Lucas 12 também tem uma porção que fala assim, 12, 31 e 32. Vou ler mais uma porção aqui, 31 e 32. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais o pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, o Senhor se agradou em dar o reino para todos nós. Então, Ele está dizendo, posso contar por você? O tempo todo aqui o Senhor está nos chamando e está perguntando. Essa pergunta não cala, não se cala. O Senhor está procurando pessoas assim, pessoas que Ele possa contar. Então, porque é agradável ao Senhor dar o seu reino. Então, nós precisamos, o Senhor quer mais pessoas. Dia a dia, minuto a minuto, Ele está chamando. Ele está chamando agora esses trabalhadores da última hora. E a renda é igual para todos. O Senhor não vai ser como aqueles cobradores de impostos assim, que eram gananciosos, que acumulava fardos pesados que ninguém podia carregar. Não, o fardo do Senhor é leve. E o salário dele é bom, é igual para todos. Mesmo nós que vamos ser chamados, estamos sendo chamados como os trabalhadores da última hora, vamos ter recompensa igual. Então, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, o Senhor também tem como objetivo teve como objetivo realizar a obra do Pai, e nós vimos, nós temos como certeza, né, e ter o testemunho dele, que ele conseguiu fazer a obra do Pai, né? A obra de Deus é como uma semente que nasce e cresce em Deus. Então Deus é o que planta, Deus é o que rega, né? Nós regamos, mas mesmo assim o que fazemos, tudo é Deus fazendo. Se fazemos, é Deus fazendo, nós não fazemos nada. Como estamos fazendo, se eu estiver fazendo porque eu acho que eu sei fazer, aquilo não tem valor para Deus. Então quando estamos semeando, quando estamos trabalhando na terra, quando estamos plantando, tudo isso, se Deus não fizer crescer, não tem valor nenhum. Se não houver Deus no nosso serviço, Deus tem que estar presente em tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que desejamos. Como ministro da Nova Aliança, precisamos ponderar com respeito às nossas atitudes, em relação ao que fazemos e como fazemos, ou como estamos fazendo, né? Estamos servindo para o nosso interesse ou estamos servindo ao Senhor com base no seu chamamento? O Evangelho será
pregado em toda a terra. Isso fala lá em Mateus 24:14. Não adianta, o evangelho de Deus será pregado em toda a terra. Ele não é para um grupo especial de pessoas, ele vai ser pregado. O Senhor está chamando esses trabalhadores de última hora para finalizar o seu plano e o seu projeto. Então, esses também vão ter igual recompensa. Por isso, pregar o evangelho do reino é a maneira de conservar a nossa primogenitura. O reino é que tem valor. O Senhor é a garantia da nossa herança, né? Para isso eu vou ler mais um versículo, está em Colossenses 3:24. Rapidinho aqui para encerrar no tempo. Colossenses 3:24. Senhor Jesus. Colossenses 3:24. Chegamos lá. Cientes de que receberá do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Então o reino é para os seus servos e trabalhadores. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados, conforme diz Romanos 8:17, né? Então, nós vivemos um período, somente como esse de hoje, né? Já se falou muito sobre a questão da pandemia. Então, esse é um momento que o Senhor está nos aprovando. O Senhor não está reprovando o seu povo. Tanto é que não tem governo, não tem nada que saiba como lidar com essa situação. Mas nós estamos vivendo dias de glória. Nós estamos de grande desfrute, de muita comunhão entre as igrejas, entre os irmãos, entre até aqueles que não tinham muito assim contato conosco. A palavra não tem sido assim livre e acessível a todos. Então, para finalizar, eu vou ler aqui o Salmo 37, 4 e 5, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele te satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, agrada-te do Senhor. Então, nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui nesse momento, nessa comunhão, para agradar ao Senhor. E o Senhor está satisfeito com todos nós. Senhor, que a Tua palavra seja a nossa satisfação e a nossa alegria. Que nós possamos ser aquele que recebe esse chamamento, que reconhece a Tua voz e segue o Senhor. E a Tua obra se realiza em cada um de nós. Senhor Jesus, o Senhor pode contar conosco. Senhor Jesus, conta com cada um dos Teus chamados. Conta com Teus ministros da nova aliança. Senhor, conta com os Teus profetas, que o Senhor tem revelado muita coisa nesses dias, Senhor. Continua falando com ele e através dele. Senhor, continua cuidando de todas essas ferramentas que o Senhor colocou na nossa mão e à nossa disposição. Lembra-te, Senhor, dos teus servos, os comportores dinâmicos, o grupo de pessoas que está aí querendo ir para as ruas, não posso orar por você. Senhor Jesus, abrevia, Senhor, esse momento e essa situação que estamos passando, para que possamos voltar a andar e viver em comunhão, em gratidão, que possamos nos juntar e celebrar uma festa ao Senhor, com todos que de coração puro invoca o Teu nome. Senhor Jesus, também continua, Senhor, nos unindo por meio dos aplicativos. Queremos continuar reunindo, queremos assim estar fiel na Tua presença nesses dias, enquanto essa situação não termina, enquanto assim não saímos do lado livre nesse vale. Senhor Jesus, continua cuidando de cada um de nós. Nós confiamos no Senhor e na Sua palavra e cremos nos Seus profetas. Eles têm sido assim, têm trazido grandes revelações para nós. Obrigado, Senhor.